Bom dia, pessoal. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula de metodologia ou de métodos para a produção do conhecimento, né? Essa é a nossa segunda semana de aula e aqui nós vamos falar sobre a revisão literária e sobre a questão do mapa conceitual, tá bom? E no final dessa aula vocês vão ver lá no slide que vai ter um exercício para vocês estarem fazendo para poder me entregar, ok? Então vamos lá. A revisão literária para iniciar aqui. O que é uma revisão literária? É vocês irem buscar, como já foi mencionado em outras aulas, informações, conceitos, conteúdo em si mesmo, sobre o tema que você optou por escrever. Então, se eu vou escrever sobre a influência da tecnologia na educação, por exemplo, que é um tema que eu gosto muito e eu escrevo um pouco sobre isso, eu tenho que buscar pessoas, autores, livros, teses, etc., artigos que falem sobre esse assunto. Então, rever uma literatura nada mais é do que eu buscar pessoas, referencial teórico, que falem sobre o assunto que eu desejo desenvolver um trabalho, tá? Então, cuidado para, até aqui, deve-se tomar o cuidado para não confundir a revisão literária com um resumo. Uma revisão literária é você buscar, repito, vários autores sobre aquele mesmo assunto e pegar, dentre esses autores, quais são as frases, né, os parágrafos ou até mesmo os capítulos inteiros de um livro, de um artigo, etc., de uma tese, que fale sobre aquilo que te interessa para ser colocado no seu trabalho. Tá bom? Então, tomar só essa questão de não confundir revisão literária com resumo, tá? Aqui eu coloco para vocês que ao se escrever uma revisão literária, o propósito é comunicar aos leitores quais conhecimentos e ideias foram estabelecidos acerca do tema. Então, repito, eu acabei de falar. Você tem um tema, tem vários autores que você já separou que falam sobre aquele assunto, e você vai fazer uma costura, como a gente costuma dizer, sobre juntar as informações de A, B e C autores para poder criar o seu trabalho, tá? Até coloquei para vocês colocando aqui, ó, vendo os pontos fortes e fracos, vendo as questões que eles concordam entre si, vendo as questões que eles discordam. Aí você vai ter o seu olhar. Peraí, eu concordo, tendo o mesmo assunto, autor A fala uma coisa, autor B discorda dele e fala outra. E você, como leitor? Você acha que o que concorda está correto ou que discorda? Se você concorda com um e não com o outro, por quê? Aí você vai ter que buscar outros autores que também confirmem o motivo de um estar concordando e outro discordando. Bom, então, assim, na verdade, sempre se embasar em fatos, se embasar em questões que são comprovadas, em problemas que foram devidamente apurados, né? Para que vocês também tenham uma escrita, realizem uma escrita, façam um trabalho que também tenha algum peso, que também tenha algum valor de fato para ser lido por outras pessoas e de repente também ser mencionado, né, em outros trabalhos. Então, é muito comum a gente buscar, então, além dos livros, em artigos, teses, dissertações, ó, e para se fazer essa criação literária aí, tá? Nós temos aqui alguns passos, por assim dizer, né? Ou algumas dicas que eu poderia dizer para vocês que fazem com que a revisão literária seja bem feita, ok? Então, aqui alguns pontos rápidos que eu vou estar lendo com vocês. Primeiro, ser organizado e relacionar o tema do trabalho ao que vocês estão buscando. Então, gente, como eu disse, já pega lá os livros, já vai anotando. Olha, eu tenho o livro A, B, C, D, do autor João Maria José, que trabalha o tema informática na educação, por exemplo, que é um exemplo que eu estou dando aqui nele. Tá? Identificar a literatura na qual a pesquisa dará uma contribuição e contextualizar a pesquisa dentro dessa literatura. Então, assim, como eu disse, pegar somente artigos, teses, etc., livros de autores que realmente sejam gabaritados, né, que tenham algum papel importante com relação àquele assunto no mercado, né, no meio acadêmico, tá? Construir o entendimento dos conceitos teóricos e das terminologias utilizadas, então, assim, conhecer tudo. Se vocês tiverem aquelas palavrinhas que são em inglês, por exemplo, ou algumas palavras chavão, né, alguns
umas gírias, né? Mas existem algumas palavrinhas que às vezes a gente utiliza, às vezes que tem um significado todo por trás delas. Então, saber conhecer bem essas palavras para não colocar de forma incorreta dentro do seu trabalho, tá? Sintetizar os resultados em um resumo, então conseguir juntar tudo que o pessoal, que os autores ABCD falam nos diversos artigos, livros ou teses que vocês tenham organizado aí, relacionado, verificar o resumo desses trabalhos, para já verificar de cara se eles realmente vão tratar do tema que você deseja, no formato, na perspectiva, na verdade, que você está pensando em fazer, tá? Identificar as áreas controversas, como eu acabei de falar para vocês. Então, de repente, você tem o mesmo assunto, o autor A concorda, o autor B discorda. E buscar no que concorda e no que discorda, outros autores que concordem e discordem também, e verificar nessas leituras, afinal de contas, com qual deles você vai emergir não, né? Você vai, como é que eu diria a palavra? Se aprofundar, né? Que você vai defender qual tese? De quem concorda, quem discorda, de quem acha bom e quem acha ruim, de quem fala só dos pontos negativos ou de quem fala dos pontos positivos. Quer dizer, vocês têm que ver qual viés que vocês vão estar colocando o tema do seu trabalho, né? Vocês vão estar, e aí buscar, obviamente, os autores que confirmem aquilo que vocês também acreditam, tá? Facilitar a elaboração de uma bibliografia com uma lista de fontes, então aquilo que eu falei para vocês, anotem, pegou o livro, interessou, livro tal, fulano de tal. Pegou outro livro, interessou, vai anotando, não vai deixando largado não, porque senão vocês vão se perder, tá? E formular questões que necessitem de pesquisa mais profunda. Assim, aquilo que vocês lerem e falar e ficou vago, colocar, olha, uma interrogação, esse autor aqui parece que não foi muito a fundo, vou pegar mais livros que falem sobre isso, ou vou descartar essa situação, porque de repente ela não me interessa tanto assim. Vocês têm que analisar isso, ok? Então, aqui eu tenho alguns passos importantes, né, que vocês devem seguir quando vão estar escrevendo o seu trabalho, tá? Que primeiro, então, vão lá buscar todos os livros, artigos, teses, etc., internet, etc. Uma vez que vocês pegaram lá meia dúzia, 10, bom, meia dúzia não, eu já falei para vocês que é no mínimo 10, 15, 20 leituras, analisar, comparar e sintetizar, que a gente acabou de falar agora há pouco, então separar, organizar isso, o que eu vou usar, o que eu não vou. Do livro A, vou pegar quais capítulos, do livro B, quais capítulos, do livro C, qual parte do artigo D, onde que está o que eu quero, enfim. Separar tudo que você tiver interesse, né, daquelas pesquisas, dos artigos que você fez, e sempre está buscando pessoas que de repente também falem sobre aquilo que você está falando. De repente você tem normalmente você tem outras universidades com outros alunos do mesmo curso, em disciplinas similares ou não, que estão escrevendo sobre aquilo que você também está, que estão escrevendo, não, que já escreveram, né? Na verdade, você vai pegar coisas que já estão prontas. E fazendo essa junção toda aqui, esse zigue-zague, por assim dizer, de informações, vocês vão começar a montar o seu trabalho. E aí, montando o seu trabalho, você tem aqui, então, a integração dessa revisão literária, ou seja, você juntou N autores, N artigos, N livros, fazendo uma revisão literária, ou seja, montando o seu referencial teórico, que é onde vocês vão citar vários autores em vários momentos, fazendo aquela costura do trabalho que eu já mencionei para vocês, né, que a gente já falou em aula aí, que é juntar a informação do A, do B, do C, do livro A, do livro B, do livro C, do artigo D, do jornal E, da internet F, e isso tudo, citando tudo isso, eu vou estar montando meu trabalho através dessa revisão literária, ou seja, pegando os pontos que me interessam desses livros, artigos e etc., que eu busquei, organizei, selecionei, grifei o que me interessava e montei essa revisão, costurei a informação do que um autor fala com o do outro autor, e o meu trabalho vai estar ali sendo criado a partir desse momento na questão do referencial teórico, ok? Estamos falando de referencial teórico, que seria o nosso segundo capítulo, né? A introdução primeiro, depois o referencial teórico, ok? A introdução, lembrando que nós já falamos sobre isso, inclusive já entregaram um trabalhinho sobre isso, é onde vocês colocam lá na introdução o problema, as hipóteses, os objetivos e a metodologia. Lembram disso? Essa é a nossa introdução.
E aí depois a gente vai para a parte do referencial teórico, que é o que nós estamos tratando aqui agora. Juntar as informações de N autores, de N livros, artigos, teses, etc. Costurar as informações entre uma informação e outra e criar o meu texto, fazendo citações, cópia e cola, né, de autores diversos sobre o meu tema, tá bom? Que defendam a ideia do tema que eu estou querendo escrever, tá? Algumas dicas importantes aqui, ó. Antes de investigar mais a fundo qualquer teoria ou argumento que tenha sido desenvolvida, é necessário descobrir o que outras pessoas pesquisaram sobre essa área. Então, aquilo que eu falei para vocês, já ver se pesquisaram sobre isso, né? Em outras universidades, pessoas de cursos similares ou de mesmo curso com similares, e ver se a ideia daquilo que você está escrevendo realmente é alguma coisa que gera interesse, vamos dizer assim, do mundo acadêmico, tá? E realizar esse tipo de levantamento preliminar pode render informações úteis, com palavras-chave, assunto-chave, etc. Né? Então, assim, vocês podem, nesse momento aqui, verificar, nossa, eu escolhi, ó, super em pauta. Tem um monte de gente pesquisando sobre isso, porque é uma coisa importante no momento, é um problema que todo mundo está buscando resolver, ou não, você vai olhar e falar assim, nossa, ninguém fala sobre esse assunto, será que será que eu devo escrever sobre ele? Então, será que vale a pena? Será que eu vou encontrar autores que falem sobre isso? Então, é importante vocês saberem se o assunto também é pauta, né? Se ele está na moda, vamos por assim dizer, tá? Para que vocês também não se percam, tanto na questão de encontrar autores que falem sobre o assunto, né? Até para vocês terem embasamento forte, como também na questão de ser um trabalho que se torne interessante para outros leitores, né? Coisa mais chata é escrever um negócio que ninguém quer saber de ler depois, tá? Então tem que tomar muito esse cuidado. Aqui só trago alguns números para vocês com relação à tese, doutorado, de mestrado, de artigos, tá? Então, no trabalho científico, quando a gente está escrevendo um trabalho científico, tá? Então, artigos, ó, de 12 a 25. Falei para vocês aí no mínimo 10. Vocês estão começando, né? Então, eu deixei em 10 para vocês. Mas, assim, pensa-se aí de escrever, quando escreve um artigo, o caso de vocês não seria nem um artigo, né? Um PI, mas que acaba ficando no formato de um artigo, né? Mas para vocês que a gente coloca, eu coloco para vocês uns 10 autores pelo menos, né, lidos, e umas 15 páginas escritas. Quando a gente fala de um artigo de revista científica, tal, assim, estruturada, que seria o caso de vocês lá no final do curso, seus TGs, etc., a gente pensa aí de 12 a 25 autores lidos, tá, e citados, e de 25 a 50 páginas escritas, tá? Desculpa, de 25 a 50 documentos que tenham sido lidos, desculpa. Já quando você pensa na dissertação de mestrado, você espera que hajam de 50 a 100 autores ali lidos de 100 a 200 autores lidos, ou textos lidos, né, de autores diversos que falem sobre aquele assunto, tá? E de 50 a 100 leituras, tá? De citações que vocês façam ali. E já numa tese de doutorado, que é até o que eu estou fazendo nesse momento agora, que eu estou fazendo o doutorado, tá? O número de documentos que se espera que sejam citados é de 100 a 200, quer dizer que eu cito de 100 a 200 autores aí no final lá do meu trabalho, meu referencial teórico, nas minhas referências bibliográficas, tá? E o número de documentos que se espera que sejam lidos é de 400 a 700, quer dizer, eu devo buscar esse tipo de informação dos 100 autores que eu li, 400 citações, aí, por exemplo. Quer dizer, isso aqui é um número, óbvio, uma média que se espera dentro desse hall de citações de trabalhos científicos. De vocês está abaixo, nesse momento, o PI de um artigo, mas lá no final do curso entendemos que vocês poderão estar criando esse artigo juntando todos os trabalhos de PI que vocês tenham feito durante os semestres, tá? Com o professor de vocês lá. Fontes de informação para a revisão literária. Então, assim, repito, já falei, aqui só para concluir. Vocês devem procurar sempre literaturas acadêmicas, teses, dissertações, livros, internet, mas lembrando que tem que ser, sei lá, livros, e-books e companhia limitada. Cuidado com pequenos artigos de João Ninguém na internet, que não tem peso nenhum, né? Vocês têm que sempre pegar coisas de pessoas que escrevam, pensando no autor que escreveu, ser alguém que realmente escreve sobre aquele assunto, que entende sobre aquele assunto, para não cair no achismo,
que é algo muito preocupante, né? E não tem valor nenhum, pensando no cenário acadêmico, tá? E aí aqui, ó, para os artigos científicos, podem citar a base de dados da CAPES, tá? Então, a gente tem, assim, a CAPES lá que nos oferece no www aqui, ó, periódico.capes.gov.br, nós temos aqui muitas opções aqui de trabalhos acadêmicos prontos que foram publicados aqui e que têm valor científico, valor acadêmico para que vocês possam estar utilizando nos seus trabalhos também. Então aqui já está uma dica para vocês de site para vocês estarem acessando para poder encontrar pessoas que falem sobre o tema que vocês escolheram. E o Google Acadêmico, que também é um outro aqui que eu coloquei para vocês, que também vale a pena estar pesquisando, tá bom? Vocês podem estar procurando nesses sites, por exemplo, além de outros, é claro, tá? Aqui, ó, outros links, né, outros endereços eletrônicos, onde vocês podem estar encontrando também informações, ou seja, trabalhos científicos sobre o tema que vocês escolheram, das várias universidades aqui, Unesp, a Unicamp, etc., tá? USP. Então acessem aqui também outros canais para vocês conseguirem acessar e ter um hall grande de opções de artigos escritos, teses e dissertações, tá? Que lá é um banco, né, de informações com relação a esse tipo de coisa. Então aproveitem aí. São fontes aqui de informação para vocês estarem buscando sobre o assunto, sobre o tema que vocês escolheram, tá bom? Aqui eu tenho uma citação do Brown, aqui na verdade as ideias que o Brown coloca aqui, dicas para se preparar e escrever a revisão literária, tá? Então aqui são algumas dicas que ele dá para a gente, eu já comentei sobre elas com vocês nessa aula agora já e outras anteriores, tá? Então lembre-se sempre de juntar todos os autores que te interessam, apenas o capítulo ou os capítulos de livros que interessam. Já falei que vocês não vão ler o livro inteiro, né? Que senão não dá tempo de fazer tanta coisa, tá? Aquilo que for de artigo, ter uma cópia e também separar naquele artigo aquilo que te interessa. De repente não é um artigo inteiro, tem uma parte dele que te interessa. Então vai lá e grifa aquilo, seleciona aquilo e já separa, tá? Copiar um documento, fotocópia ou download e não lê-lo é um desperdício de tempo. Então, assim, só vai copiar, só vai buscar, só vai baixar artigo da internet, etc. Se realmente for para ler, pegar para deixar na prateleira não compensa. Então, assim, é aquela questão da organização que eu comecei a aula hoje, inclusive, falando, tá? E o marca-texto, né? A gente falou sobre isso na aula passada. Vai marcando tudo aquilo que te interessa para depois ficar mais fácil de bater o olho naquilo que está marcado para não ter que reler tudo de novo, tá? E aí nós vamos chegar aqui agora no mapa conceitual, que nada mais é, como eu coloquei aqui, uma fotografia no território sobre o estudo que você está querendo fazer, tá? Eu tenho um autor aqui, ó, o Hawley e o Slake, que falam, que acrescentam que não existe uma resposta correta para o mapa conceitual. A sua proposta é auxiliar o pesquisador no desenvolvimento do entendimento sobre o tema de estudo, ou seja, sobre aquilo que ele escolheu. Então, nada mais é do que você colocar a palavra-chave, gente, sobre um tema qualquer e ver o que puxa o que para ficar mais fácil de vocês pesquisarem depois e buscarem as informações. Tá bom? Aqui eu tenho um exemplo de mapa conceitual. Ó, o tema central é Sistema de Gestão do Relacionamento com o Cliente. Baseado neste tema, o que tanto eu preciso buscar de informações? Eu preciso buscar informações sobre o valor do cliente, eu preciso buscar informações sobre o serviço ao cliente, sobre a qualidade do serviço, sobre o TI, as vantagens de eu ter um sistema de informação parrudo. Eu preciso ter marketing, e aí tendo marketing eu preciso de um ciclo de vida de relacionamento, eu preciso de tipo de relacionamento, pensando no serviço ao cliente eu preciso de um call center, eu preciso de um e-service, que seria o atendimento pela internet, pensando na conhecibilidade do cliente eu preciso saber a gestão de como que eu faço para gerir isso, enfim. Aqui é um exemplo simples de um mapa conceitual, tá? Sobre, lembrando sempre, ou explicando aqui para vocês, que você tem um tema central. Desse tema você puxa alguns itens e desses itens subitens. Qual é o tema de vocês? O que envolve o tema de vocês?
e sobre esses itens que envolvem, o que envolvem esses itens, tá bom? Vocês vão estar fazendo para mim, vocês vão ver lá no final dos slides, vai ter um exercício para vocês criarem uma conceitual de vocês, sobre o trabalho de PI de vocês. Eu vou querer isso, eu vou querer 2 camadas, tá? Vai ter o tema de vocês central no meio, a camada que vai ficar em torno do tema central e uma segunda camada externa que vai ficar em torno desses subtítulos, vou chamar assim, subitens do mapa de vocês, de acordo com o que cada um vai estar escrevendo, tá? Aqui a revisão ela pode ser organizada, portanto, tem organização, né, para vocês hoje de forma cronológica, alfabética e através de esboço. O esboço, que eu já falei para vocês, é ir selecionando aquilo que interessa mais, né, através de marcações, seleções dos textos, tá? A alfabética é muito comum de fazer, separar os autores também de ordem alfabética, até porque nas referências bibliográficas depois, vocês vão ter que fazer as referências de forma alfabética, né? Os autores na ordem alfabética. Então, às vezes ajuda um pouco também, saber que tem a Ana, o Pedro e a Maria, já ir direto. É uma sugestão, tá, gente? Não é uma coisa obrigatória. E o cronológico aqui é você se organizar com relação ao tempo, né? Isso aqui é importante. Então, se vocês, por exemplo, têm que entregar o PI até junho, então vocês têm daqui para lá 8 semanas, né? De maio, mês de maio, mês de junho. Imaginar que seja lá para entregar no final de junho. Então, vocês têm que se organizar, né? Até o dia tal vai fazer o quê? Até o dia tal, do dia tal ao dia tal vai fazer o quê? Quer dizer, na verdade, esse cronograma, o professor que acaba fazendo com vocês. Mas imaginando que você não tem um professor, que você está escrevendo um artigo por sua conta e risco, então você tem que se organizar para saber, bom, até tal dia tem que estar pronto isso, de tal dia até tal dia tem que estar pronto aquilo, e da tal dia até tal dia tem que estar finalizado o trabalho. Quer dizer, a gente tem que se organizar com relação ao tempo, que a gente acaba se perdendo. Tá? Isso é muito comum, isso exige da pessoa muita disciplina. Então sejam disciplinados. Quem não tem disciplina não consegue escrever, tá? Isso é um fato. Aqui o Brown de novo, mas tem outros autores que eu coloquei para vocês aqui, ó, algumas questões que podem auxiliar durante a preparação dessa revisão. Então, pensar por que você escolheu aquele tema e se ele é importante. Eu falei para vocês, estão escrevendo sobre isso? Está em pauta? Está na moda? Se não tiver, às vezes é bom repensar. Será que eu devo escrever sobre isso mesmo? Porque se você escolhe um tema que não tem autores que falam sobre isso, que falaram sobre isso, fica difícil escrever o trabalho, tá, gente? Também com muito cuidado com trabalhos muito inéditos, por assim dizer, de assuntos que não existem. Então, de repente, querem falar agora sobre a pandemia, fazer um artigo sobre como estudar durante a pandemia. Está todo mundo trabalhando aí, se virando nos 30, nós mesmos aqui. Mas, assim, escrever alguma coisa sobre isso durante a ocorrência dela fica difícil. Talvez ano que vem, ou daqui a 2 anos, devamos fazer artigos sobre isso, até para ajudar numa situação futura similar. Mas agora, escrever sobre uma coisa que é muito presente, fica difícil. Você não consegue muito respaldo para que o seu trabalho fique com valor acadêmico, científico acadêmico, tá? O que é conhecido, o que não é conhecido, eu acabei de falar. Então, coisa muito nova, está muito em experiência ainda. Então, fica difícil você comprovar, tá? Lacunas a serem preenchidas, tá? Quer dizer, o que está faltando no seu trabalho, quer dizer, você escolheu um tema, o que está faltando falar sobre ele por aí? Já falaram sobre A, B, C no seu tema, mas ninguém pensou no D e E, né? Então, de repente, você poderia estar falando sobre isso. Ou não, porque não tem como ter respaldo. Volto àquela questão. Tem que ser alguma coisa que já tenha sido de alguma forma estudada por alguém para vocês poderem respaldar, tá? Teses, né? Pesquisas científicas que já tenham falado sobre esse assunto. Vocês têm que buscar isso, já falamos sobre isso, tá bom? Buscar a metodologia, se vai ser uma pesquisa qualitativa ou quantitativa, né? Então, assim, isso é muito importante. Vocês vão querer tratar com textos, com qualidade apenas os textos sobre o que eles falam, ou com a quantidade, vão querer numerar o caso, a situação, o problema que vocês estão estudando, tá? Aqui outras dicas ainda, então, o escopo literário, a busca pela informação foi bem realizada, se foi, se não foi, se está faltando material, se não está, se o material que você tem autores parrudos ou não tem.
Se a quantidade de fontes que você tem é pelo menos as 10 que eu pedi para vocês, ou não, estou só com meia dúzia, então vai ter que buscar mais, tá? Se essa literatura que você buscou é bem vista no mercado acadêmico, por assim dizer, né? Se os conceitos que você colocou ali estão realmente bem respaldados pelos autores que você escolheu, tá? Se você buscou autores que contradizem o que vocês estão buscando fazer, que são contrários à sua defesa aí do seu problema, e por que eles são contrários, de repente, você verificar se faz sentido ou não essa contradição, tá? Se o que vocês estão escrevendo é relevante, ou seja, é alguma coisa interessante, foi o que eu falei para vocês, é muito chato escrever sobre alguma coisa que ninguém vai querer ler depois. É chato para escrever, porque vai ser chato para ler depois, para ver alguma coisa interessante. Pelo que eu já falei para vocês, quando vocês trabalham com alguma situação, problema de vocês, o trabalho de vocês, primeiro ela vai ser inédita, porque ninguém escreveu sobre o seu trabalho, quem está lá dentro é você, algum problema que esteja acontecendo ali na empresa onde você trabalha, um problema que você queira resolver, que envolva a área que vocês estão escolheram, né, que é logística, o pessoal da logística, gestão empresarial, o pessoal de gestão empresarial, né, dependendo dos cursos que cada um de vocês estão trabalhando, ou fosse qualquer outro curso, tá? Administração de empresas que eu dou lá na outra faculdade, por exemplo, também trabalhamos lá com artigos, né? Então a gente tem que sempre verificar dentro do hall de opções daquilo, do curso que vocês estão fazendo, quais são as áreas de interesse de pesquisa, tá? Então, fazendo toda essa organização aqui para que vocês consigam chegar numa escrita coerente, diversificada, atual e que defenda uma ideia que gere interesse em outros leitores posteriormente, ok? E aí, para fechar, como eu já tinha citado anteriormente, eu vou reafirmar aqui agora, vocês vão fazer um exercício aqui para mim, vocês vão criar um mapa conceitual, tá? Com duas camadas, como eu disse. Então, vamos lá. No centro lá vai estar o tema de vocês. Cada um vai pegar o seu tema do PI. Vocês já têm esse tema. Vão ramificar para mim 3, 4 itens que vão sair desse tema. 4, 5, aí cada um vai fazer o seu. E desses 4, 5 itens que ramificaram do seu tema central, vão fazer uma segunda camada de ramificação. Tá bom? Então, tendo duas camadas para mim já está bem legal. Cada um de vocês vai fazer esse mapa conceitual, cada um de vocês não, cada grupo, né, que vocês são divididos em duplas ou trios, eu não me lembro mais, é o mesmo grupo do PI. Então, se vocês têm um grupo PI com 3 pessoas, vamos fazer esse trabalho aqui de 3. Se o grupo de PI de vocês é de 2 pessoas, vamos fazer de dupla. Se alguém estiver fazendo o trabalho de PI sozinho, vai fazer esse mapa para mim sozinho, tá? Atendendo ao mesmo grupo de PI dos trabalhos de PI. Pegue, então, repito, o tema de PI de vocês, e criem para mim um mapa conceitual com 2 camadas. Vão colocar para mim, gravar isso no Word e depois enviar para mim aqui no sistema, pelo Teams, ou mesmo por e-mail. Eu confesso a vocês que eu ainda não verifiquei no Teams essa questão da entrega. Então, a gente vai, se houver algum problema lá na plataforma, no sentido de dificultar tanto para mim quanto para vocês, eu também vou deixar aberta a questão do e-mail. Mas eu vou deixar instruções por escrito para vocês também. Tá bom? Então, por hoje é só. A aula de hoje nós terminamos aqui. Fica aguardando essa entrega. Olhe as instruções por escrito também lá no ambiente, lá no Teams. Vou deixar para vocês sobre essa entrega, o formato de fazer, etc. E aguardo, então, a devolutiva de vocês. Tá bom? Um abraço, pessoal, e até a próxima aula.